Bem, depois de tudo que nós dissemos, né, o cristianismo talvez fosse uma resposta que diríamos assim, bem, não temos quase nada a dizer, porque afinal de contas nós todos já conhecemos um pouco esse processo. Mas o que eu gostaria aqui de salientar é que, claro, que para entender a resposta sobre a morte para o cristianismo, nós temos que entender o que é ressurreição. Nós sabemos, pela própria Sagrada Escritura, sabemos que a ressurreição é a grande teoria cristã para o problema da morte. Já Paulo, nos textos bíblicos, vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Bem, contudo, nós temos que entender, basicamente, o que significa ressurreição. Por muito tempo, a ressurreição foi entendida e foi divulgada dentro de uma teologia de tempos assim, contextualizada, de tempos antigos. A ressurreição foi entendida simplesmente como a falência do corpo e a imortalidade da alma. Ou seja, ressuscitar era o corpo morria, esse corpo deveria ser enterrado, guardado, a alma era imortal, ela iria para um purgatório e esperaria então aí o juízo final, até que se reencontraria corpo e alma para, vamos dizer assim, para as alegrias eternas ou para vamos dizer assim, a condenação eterna. Essa é a concepção que, de alguma forma, todos nós fomos formados. Contudo, hoje, a teologia cristã já se debruçou muito sobre essa perspectiva e hoje o cristianismo procura, novamente, relendo os textos bíblicos, fazendo uma releitura, uma interpretação dos textos bíblicos, sobretudo os textos paulinos, sobretudo o texto de Coríntios, capítulo 15, que Paulo traz toda uma nova compreensão da escatologia cristã do que é ressurreição. Hoje nós sabemos que ressuscitar não tem nada a ver com a ideia de uma alma imortal. Ou seja, a ressurreição não é simplesmente da alma. Hoje, a teologia cristã sabe que o ser humano ressuscita por inteiro. Ou seja, se a alma é imortal, o corpo também é imortal. Ou se o corpo é mortal, a alma também é mortal. Ou seja, a ideia hoje é que a ressurreição ela acontece em todas as dimensões humanas. E não apenas em uma única dimensão, ou seja, como se somente a alma pudesse ir para o céu, ou que o corpo tivesse características tão ruins que não merecesse a ressurreição. Não. Então, o primeiro ponto importante é que a ressurreição acontece na sua integralidade, ou seja, a ressurreição é do ser humano. A ressurreição é do homem por inteiro, é do ser humano como um todo. Né? Segundo ponto importante que a teologia procura hoje compreender, e o cristianismo procura então mostrar, é que a ideia de céu e inferno, a ideia de um pós-morte, a ideia de estar para além da vida, é uma ideia também um tanto quanto distorcida. Ou seja, hoje acredita-se que não temos mais condições de pensar de que vamos para um lugar depois da morte. Ou seja, parece que a ideia de pensar um lugar e um tempo depois da morte são perspectivas que hoje não têm mais uma validade. Ou seja, depois da morte, que lugar nós teríamos? Que tempo nós teríamos? Ou seja, parece que a expressão tempo e a expressão espaço, ou seja, lugar e tempo, são expressões e compreensões terrenas. Então, a ressurreição seria justamente essa ideia de nós nos desligarmos da ideia de tempo e desligarmos da ideia de espaço.
Se não há tempo e não há espaço pós-morte, então não teríamos um lugar onde Deus não estaria e nem teríamos um tempo para chegar até Deus. Ou seja, o problema da morte na explicação antiga era que tentava explicar o pós-morte com algumas categorias, com alguns conceitos que eram próprios da vida. Mas como, claro, nunca ninguém voltou de certo para contar como é, as nossas convicções se baseiam naquilo que a Sagrada Escritura nos oferece. E é por isso, então, que parece que o que é importante entender é que, depois da morte, o único tempo que nós temos é a eternidade. Ou seja, uma total presença, uma total, vamos dizer assim, proximidade de um Deus que nos criou. Ou seja, o único lugar, se é que podemos dizer, o único tempo que nós teríamos é justamente o tempo de Deus e o lugar com Deus. Mas aí a pergunta que nos vem é, né? Mas como ficaria as nossas ações aqui na Terra? Quer dizer, então, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não tenho um prêmio, não tenho um castigo, né? Ou seja, a grande pergunta é, bom, eu preciso ou não ser bonzinho para ganhar o céu? Essas são questões extremamente complexas, mas que, de alguma forma, nós temos que tratar. A questão da morte no cristianismo, ela mostra que as nossas ações, tudo que nós fazemos, são muito, vamos dizer assim, muito pequenas demais para pensarmos, vamos dizer assim, uma espécie de uma condenação eterna. Hoje, o que se prega é que o amor de Deus é tão grande. Hoje, o princípio do amor, que é um princípio bíblico, é tão superior, e a misericórdia de Deus é tão superior, que talvez nenhuma de nossas ações pudesse ser tão assim, gritante, que merecesse uma condenação eterna. O que hoje alguns teólogos começam a dizer é que o grande inferno, vamos dizer assim, que poderíamos ter, é de vivermos uma vida toda resistindo a Deus, negando a Deus, fazendo coisas das quais não são, entre aspas, do agrado de Deus, e que quando nós morrêssemos, a única pessoa que nós encontraríamos seria esse Deus. Ou seja, seria um grande paradoxo de que você a vida inteira nega alguém e que depois você descobre que quando você morre, você terá que viver a vida toda do lado de alguém que você nunca quis. Esse talvez seria um grande inferno. Ou seja, você descobrir que a vida toda você desprezou alguém, a vida toda você não quis determinadas coisas, e que chega depois da morte, você descobre, puxa, eu tenho que viver ao lado de um cara que eu nunca quis viver. Essa resistência ao amor, essa resistência a Deus, seria sim, de fato, um grande inferno. Porque nos cobra internamente uma postura de ter que nos rever, de ter que nos modificar e nos abrir a esse Deus. Bem, é claro que essas compreensões cristãs são compreensões novas dentro da teologia e que vários teólogos têm se debruçado para poder tentar explicar a escatologia. Mas o que sabemos, com grande certeza, pelos textos sagrados, independentemente do que acontecerá após morte, para o cristianismo, é que, primeiro, Deus é amor, segundo, que Deus nos ama muito, e terceiro, que a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que a sua justiça ou do que a sua punição. Seja lá o que for que nos espera, sabemos que esse Deus que foi revelado por Jesus Cristo é um Deus
que está, de alguma forma, de braços abertos, nos esperando.